Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 18 ao versículo de número 21. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias é um profeta interessante, porque Jeremias é um profeta de antes do exílio do povo de Israel. Ele é o profeta do período do exílio e é o profeta do período pós-exílio. Deixa eu lembrar para vocês um pouco da história de Israel. Davi é estabelecido como rei de Israel. Mas a partir de Davi já começaram as conturbações no reinado do próprio herdeiro de Davi, que foi Salomão. Lembrem-se vocês que Davi foi o rei, ou o primeiro rei de Israel, depois que o povo saiu do Egito. O povo sai do Egito, trazido por mão forte, braço estendido de Deus, de Moisés. O povo peregrina por 40 anos no deserto. Depois de peregrinar por 40 anos no deserto, o povo é estabelecido na terra de Canaã, na terra prometida. Depois que o povo está estabelecido na terra de Canaã, na terra estabelecida, em que é dividido o território, a propriedade de cada tribo, o povo fracassou em viver um sistema ou um regime teocrático. Fracassou. Qual é a diferença do regime democrático para o regime teocrático? É que no regime democrático manda o voto popular, manda o voto da maioria. No regime teocrático é o povo sendo regido diretamente por Deus. Quando o povo se estabelece na Palestina, na terra de Canaã, o povo fracassa em viver um regime teocrático. Aquele período de fracasso do regime teocrático foi um período de 350 a 400 anos, que foi o período dos juízes, em que houve juízes na terra de Israel, mas os juízes não conseguiam unificar o povo. Até que no final do período dos juízes, Deus estabelece o primeiro rei de Israel, que foi segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus, porque o povo tinha fracassado em viver um regime teocrático. O povo queria ser governado não por Deus e sim por um rei. Lembrem-se vocês que o sacerdote reclamou ao Senhor e disse: Senhor, Samuel disse: Senhor, o povo tem me rejeitado. Deus disse: Samuel, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Deus então coloca um rei segundo o desejo, segundo as características da maioria. Era como se Deus tivesse feito uma pesquisa de opinião pública e visse mais ou menos qual era o anseio, o desejo, o que é que o povo de Israel estava querendo. E Deus viu que o que o povo de Israel queria era um rei que fosse alto, que tivesse os ombros largos, que fosse de boa aparência, mas que não tivesse nada na cabeça e nem no coração. E Deus estabelece um rei chamado Saul. Só que Saul foi um fracasso desde o primeiro dia. Saul foi um rei vingativo, egoísta, vaidoso, preconceituoso, orgulhoso, egoísta. Só tinham em Saul qualidades ruins. Deus teve misericórdia de Israel e disse ao profeta Samuel
que ele estabeleceria um rei agora segundo o seu coração, o coração do próprio Deus. E Deus estabelece Davi como rei de Israel. Davi é rei de Israel, ele reina, consegue colocar ordem, e a maior bênção de Davi sobre Israel foi ter mantido o povo judeu unido. Era um bloco sólido. Foram os únicos anos de verdadeira paz que Israel teve em toda a sua história. Desde Abraão, foram os únicos anos em que Israel se estabeleceu de verdade como uma nação. Porque a partir de Davi, que foi o seu filho Salomão, começou o processo de desintegração novamente de Israel. Salomão se corrompeu com as muitas mulheres que ele tinha, e Salomão então deixou um reino quase que esfacelado nas mãos dos seus filhos. Já havia levantes políticos, divisões políticas, guerras políticas internas tremendas dentro de Israel. E os filhos de Salomão se dividem, e Israel fica dividido em dois reinos. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel, e o reino do sul ficou sendo chamado de Judá. Só que o reino do norte, Israel, os reis que governaram o norte de Israel foram todos ímpios. Não teve um só bom. Todos foram corrompidos. Nenhum rei, para dizer assim, mas não teve um rei que fosse bom em Israel, nenhum. Todos foram ruins. E Deus então prometeu a Israel que ia riscar Israel do mapa. E que Deus iria preservar apenas Judá por causa da aliança que fizera com Davi. Então Deus preserva Judá. E a história que nós lemos hoje do profeta Jeremias acontece já 60 anos depois da morte de Isaías. É quando Jeremias se estabelece no reino do sul. Jeremias era um profeta no período em que aconteceu o seguinte: Manassés foi rei no sul, mas foi um rei ímpio, sujo, imundo, foi o pior dos reis, foi Manassés. Mas Manassés foi sucedido por um rei que foi bom. O nome desse rei que sucedeu a Manassés era Josias. Josias começou a reinar, e Josias foi um homem segundo o coração de Deus. E Josias lutou com todas as suas forças, para restabelecer Judá. Porque Israel já não tinha mais esperança para o reino do norte. Não havia mais esperança. Então Josias luta com todas as suas forças, e um dia, a Bíblia Sagrada diz que, depois de um período, 5 anos depois, Josias é rei. Depois de 5 anos, ele descobre os livros da lei. Acreditam os estudiosos da Bíblia que ele descobriu, naquela época, os livros da lei, a Bíblia estava escondida lá debaixo de uns pedaços de pau, de madeira. Ninguém nem sabia mais da Bíblia. E Josias descobre os livros da lei. E ele lê, acreditam que foi o livro de Deuteronômio. E Josias começa a ler o livro da lei, e acontece um grande avivamento. Confissão de pecados, os sacerdotes se arrependeram, a idolatria caiu por terra, e houve um avivamento em Judá. Israel está corrompido, mas em Judá acontece um avivamento. Infelizmente, Josias foi fazer uma guerra com o rei do Egito, sem ordem de Deus, um rei chamado Neco, e nessa guerra Josias morre na guerra. E sucede Josias um rei chamado Joacás. Joacás só conseguiu reinar por 3 meses e foi sucedido por um outro rei chamado Joaquim. Joaquim voltou ao trono, e junto com Joaquim vieram os dias de grande maldição, de grande perseguição,
de grande dor para Israel, porque Joaquim trouxe a idolatria e a corrupção para Israel. Nesse período de Joaquim, quando Israel está lá no fim, não havia mais esperança para Israel. E Deus então começa a advertir pelos profetas que Israel seria destruído. Todo. Israel se acabaria, o reino do norte sumiria do mapa, e o reino do sul, Judá, seria invadida não pelos assírios, mas pela Babilônia. A Babilônia, Nabucodonosor, iria invadir Judá. E eles começam a resistir. Judá começa a perder terreno, porque o judeu queria preservar, por último, a cidade santa, que era Jerusalém. E eles vão sendo sitiados, os exércitos vão ao redor, os exércitos vão ao redor, os exércitos vão ao redor. E os profetas dizendo, não adianta guerrear com armas de fogo, não adianta guerrear com lanças, não adianta. Só existe uma maneira dos exércitos inimigos retrocederem, é se o povo se converter dos seus maus caminhos. Só existe uma maneira do exército ser poupado, é se o povo, arrependei-vos, arrependei-vos, e o povo endurecido, e os exércitos esmagando. Até que finalmente Nabucodonosor vem e invade Jerusalém, que era o último reduto. Jerusalém é destruída e colocado por terra. O templo é acabado. Jeremias viveu nesse períodozinho pouco antes de Nabucodonosor invadir pela última vez Jerusalém. Ele é o profeta das lágrimas. A Bíblia diz que Jeremias chorava, porque ele se sentia incapaz. Ele chamava a atenção do povo, arrependei-vos, e o povo não se arrependia. Arrependei-vos, e o povo não se arrependia. E eles vendo o que ia acontecer, Jeremias vê o que acontece. E Jeremias contempla a destruição de Jerusalém. Nabucodonosor entrou e derrubou. A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi derrubar o templo. Foi lá no templo de Deus e derrubou todas as construções do templo que Salomão tinha edificado. Pôs no chão. Pegou os vasos sagrados e levou embora para a Babilônia. Destruiu com os muros da cidade. Sabe o que foi que Nabucodonosor fez? Pegou o melhor da época, os melhores homens, os mais sábios, os mais fortes, os mais ricos, e levou todos para a Babilônia. Mais ou menos o que os Estados Unidos fez quando terminou a Segunda Guerra Mundial. As melhores cabeças, os melhores crânios da Alemanha foram todos para os Estados Unidos. A mesma coisa Nabucodonosor fez com Israel. As melhores cabeças, os melhores crânios ele levou para a Babilônia. Quem foi um desses famosos homens que ele levou para a Babilônia? Daniel. Levou Daniel para a Babilônia. E o livro de Lamentações de Jeremias é um livro só de tristeza, de lágrimas, de remorso, de dor. E ele vem escrevendo a miséria de Israel, a destruição de Jerusalém. Acabou-se tudo. É o profeta que chora, que viu tudo destruído. Irmãos, eu não estou querendo me auto-intitular por Jeremias, não. Mas eu vejo a história de Israel à semelhança do que está acontecendo com o nosso Brasil. Está acontecendo. Está vindo. Nós estamos vendo cada vez pior. Fazem anos que a gente vem dizendo, não pode piorar, e cada dia está pior. A gente diz, pior do que isso aqui vai ser uma guerra, e amanhã está pior. E amanhã piora. E as coisas piorando. As igrejas evangélicas cada vez mais fracas. Os crentes cada vez mais acomodados.
as pessoas evangélicas cada vez mais incapazes de pregar o evangelho, cada vez mais incapazes de serem luz nesse mundo, cada vez nós mais acossados, e o Brasil se acabando, as favelas se proliferando, cada vez mais, e a gente sentindo que a coisa está tomando um impulso, como a mulher que está tendo dores de parto. As dores vão aumentando, a miséria vai cada vez mais aumentando, e o ritmo vai se acelerando, e nós estamos sentindo que o ritmo está se acelerando, e a gente sente que a coisa está cada vez pior. Jeremias viu essa coisa acontecendo, mas aí Jeremias, depois que vê tudo destruído, tudo arrasado, tudo acabado, Jeremias senta e diz: Deus, eu preciso que tu me tragas à memória, não a destruição que aconteceu em Israel. Não faz vivo na minha mente a miséria que aconteceu com o teu povo, mas vivifica na minha mente o que pode trazer esperança. Jeremias disse: Senhor, tira da minha memória aquilo que é miséria, destruição e pessimismo, e traz à minha memória aquilo que ainda pode me trazer esperança. Quando todo mundo estiver dizendo: Israel, Jerusalém não mais sobrevirá, não mais poderá acontecer aquilo que nós estamos pensando, nós estamos de cabeça erguida dizendo: mas o meu Deus reina e Ele é soberano sobre o Brasil, Ele é soberano sobre a história, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Deus pode trazer à nossa memória aquilo que ainda pode nos trazer a esperança. Sabe quais foram as coisas que Deus trouxe à memória do profeta Jeremias que pôde trazer esperança a ele? Em primeiro lugar, Deus trouxe à sua memória a sua fidelidade. Versículo de número 22. A primeira coisa que Deus trouxe à memória de Jeremias foi a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu amigo, minha senhora, rapaz e moça, grande é a fidelidade de Deus. Deus não muda no seu caráter. Deus não passou com o tempo a ser diferente de quem Ele era antes. É interessante nós notarmos, é interessante nós prestarmos atenção como as pessoas mudam. Como as pessoas mudam no seu caráter, como as pessoas de repente já não são mais as mesmas. O tempo, os choques da vida, as durezas, as dificuldades modificam o caráter das pessoas. Mudou no caráter, por quê? Porque uma circunstância mudou o caráter daquela pessoa. Você já notou que pessoas que eram amáveis, bondosas, depois de decepcionadas se tornam duras, secas? Você já notou que pessoas que eram sinceras, depois de traídas, se tornam pessoas cínicas? Você já notou que pessoas que antigamente eram dadas, eram amorosas, depois que foram exploradas, magoadas, essas pessoas se tornaram amargas, insípidas, pessoas com a palavra dura na sua boca? Jeremias está pensando na fidelidade. Ele diz: Senhor, me traz alguma coisa que pode trazer esperança. Me traz alguma coisa que pode trazer esperança ao meu coração. Aí ele se lembra de alguma coisa que pode trazer esperança a ele. É que o Deus a quem ele serviu continuava sendo um Deus de amor e de misericórdia. Continuava sendo Deus que estendia a mão em direção ao povo de Israel. Deus não tinha mudado. Aí você mostrava para Jeremias e diz: mas Deus não mudou? Olha aqui, só tem cinzas, só tem cacos, só tem esterco, só tem miséria. E você diz: cadê o teu Deus? Jeremias disse: mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Pode parecer que Deus me abandonou, pode parecer que Deus abandonou a Judá, mas Deus não abandonou o seu povo. Israel vai se levantar de volta, Jerusalém vai se levantar de volta, Jerusalém vai ser de novo a cidade santa, Jerusalém vai ser novamente a casa
casa do Senhor. Meus irmãos amados, você fica olhando ao seu redor, você fica prestando atenção às circunstâncias e você diz: Deus deve ter mudado, o caráter de Deus já não é mais o mesmo. Mas eu lhe digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus de compaixão e de misericórdia, que abraçou a Israel na sua miséria. É o Deus de misericórdia e de compaixão que vai abraçar a você na sua miséria também. Ah, Senhor, traz à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança. Deus é fiel. Ele não vai mudar. Deus é fiel. Aí ele diz: mas a fidelidade de Deus se revela em dois aspectos. Quais são esses dois aspectos da fidelidade de Deus? Primeiro, misericórdia, e segundo, bondade. Vejam o que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vejam o versículo de número 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Jeremias, o que é que tu está fazendo aí em cima dessa pedra? Estou esperando pelo meu Senhor. Mas Jeremias, já fazem 65 anos que tu estás esperando. Mas quando completar 70, ele vai redimir a Israel. Com 70 ele vai levantar Israel de volta. Mas Jeremias, o que é que tu estás fazendo aí? Eu estou esperando, porque bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Nós muitas vezes, nas dificuldades da nossa vida, nós não queremos esperar em Deus. A gente quer correr na frente do Senhor. Você pode estar com pressa, mas o meu Deus sabe a hora certa. Não adianta tomarmos a dianteira de Deus. Não adianta querermos forçar Deus. Ele é o Senhor da sua igreja. Aleluia. Jeremias, o que é que tu estás fazendo? Eu estou esperando no Senhor. Duas coisas Deus faz para com aqueles que creem na fidelidade de Deus. Ele é misericordioso e Ele é bom. Por que é que nós não gostamos de passar pela tribulação? Ninguém gosta, nem eu gosto. Mas vocês já notaram que não existe vitória sem tribulação? Porque senão não é vitória. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Vocês já notaram que a parte da vitória é a menor parte? É a mais gostosa, mas é a menor parte. A longa história é a da luta, é a da tribulação. Agora, não existe vitória se não houver luta. Como é que você vai ter vitória sobre a doença? Só eu fui vitorioso sobre a enfermidade. Como? Saindo da doença. Agora, todo mundo quer ter o testemunho da vitória, mas ninguém quer a doença. Só Deus operou um milagre financeiro. Como é que Deus pode operar um milagre financeiro? No meio do sufoco. Senão não é milagre. É? Milagre é quando você está com as costas na parede e diz: Senhor, se tu não me ajudar agora, eu vou afundar. Aí Deus diz: agora, meu servo. Aí você diz: mas eu esperei tanto pelo Senhor. Sabe por que você esperou tanto pelo Senhor? Para a vitória ser maior. Para a glória ser maior. Às vezes, irmãos, nós precisamos, Deus quer ver o seu povo feliz. E vitórias fáceis demais não dá nem gosto de festejar. Jeremias, o que é que tu estás fazendo aí? Eu estou esperando no Senhor. E aconteceu a vitória na vida daqueles que esperaram confiantemente pelo Senhor. Deus levantou um homem chamado Esdras,
que voltou para Jerusalém. E Esdras começou a reedificar o templo, reedificou o templo. Depois Deus mandou um outro homem chamado Neemias, e Neemias reconstruiu as muralhas da cidade. Mas ainda não era aí a alegria. Ainda não era aí a alegria, porque Jerusalém era só uma cidade. Mas era só uma cidade. Sabe onde é que acontece a alegria de verdade daqueles profetas que esperaram com paciência no Senhor? Sabe onde é que está a verdadeira alegria desse povo? Veja comigo onde é que está a verdadeira alegria desse povo. Apocalipse, lá no finzinho, veja o que é que acontece. Jerusalém está destruída, Jerusalém já não existe mais. Jerusalém já não é mais a mesma, Jerusalém está acabada. Mas veja o que é que a Bíblia Sagrada diz. No capítulo de número 21 do livro do Apocalipse, no versículo de número 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quando Jeremias estava dizendo: Senhor, me traz à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu não sei se Deus fez, não. Eu não sei nem se vou dizer aqui heresia no que eu estou dizendo, mas eu acho que Deus pegou Jeremias pela mão e disse: Senhor Jeremias, tu está vendo essa cidade de Jerusalém destruída aqui, ruínas? Só tem cinza e pó. Tu estás vendo essa cidade de Jerusalém que está toda acabada? Eu vou te mostrar alguma coisa que vai te trazer esperança no coração, Jeremias. Olha para frente, Jeremias. Olha para frente, Jeremias. E quando Jeremias estendeu seus olhos em direção ao futuro, ele viu a cidade de Jerusalém, agora construída não pelas mãos de homens, mas cujo arquiteto e fundador era o próprio Deus. Jerusalém estava reedificada pelas mãos do próprio Deus. Isso trouxe esperança ao coração de Jeremias. Eu li uma história essa semana de um passarinho que encontrou, ou botou um ovo. O passarinho botou um ovo fora do ninho e vinha passando um homem e encontrou aquele ovo de passarinho. O ovo do pássaro era o ovo de uma águia, o mais belo e o mais esbelto, e o pássaro que voa mais alto. A águia tinha colocado o ovo no ninho, o ovo tinha caído, rolado, montanha abaixo, e estava no chão. O homem pegou aquele ovo, não sabia o que fazer do ovo, e para não perder o ovo, ele colocou o ovo debaixo de uma galinha que estava chocando. E a galinha chocou o ovo da águia com o ovo das outras galinhas. Mais tarde, os pintinhos quebraram sua casca do ovo. A águia, pequenina águia, também quebrou a casca do ovo. E a águia criou-se no terreiro da casa, como os pintinhos, comendo minhoca aqui, comendo minhoca acolá. E ela foi crescendo, e crescendo, e crescendo. Um dia a águia estava lá no terreiro, e a águia olhou para cima. E lá no alto, ela viu uma águia voando elegantemente como a rainha de todas as aves. As suas asas batiam com formosura. E a aguinha pequena aqui embaixo olhou para a águia mãe lá em cima e conversou com um pintinho do lado. E disse: como deve ser maravilhoso poder voar naquelas alturas. O pintinho olhou para ela e disse: mas você nasceu pintinho. Voar naquelas alturas é para quem nasceu águia. E quando você for grande, você vai voar como as galinhas voam. Voos rasos, baixos e de curta distância. E aquela águiazinha passou o resto dos seus dias andando de um lado para o outro no terreiro das galinhas, sem nunca tentar voar alto, porque os pintinhos ao redor disseram que ela era uma galinha. Vamos fazer a aplicação para a vida espiritual? Você não nasceu pintinho. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Águias. Jesus disse: quando começar a ver as tribulações ao seu redor, levante seus olhos para o alto, porque a sua redenção está próxima.
E você tem esperança? Como é que está a sua esperança? Como é que está o seu nível de esperança espiritual? Você só consegue ver aqui na frente? Ou você consegue ver grande para a glória de Deus? Você consegue ver grande com seus filhos? Ou você consegue ver os seus filhos bem pequenininho mesmo? Qual é o plano que você tem para o seu filho? O plano que eu tenho para meu filho é ele terminar aí uma faculdadezinha dessa aí, vagabunda, que não dá em nada. Você que vai trabalhar e ganhar um salário mínimo aí, chorando. Isso aí mesmo. Ou você consegue se ajoelhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, os meus filhos, eu quero que eles sejam poderosamente usados nas tuas mãos. Eu quero que os meus filhos sejam grandes nas mãos do Senhor. Você diz: pastor, mas esses sonhos são altos demais, a gente nunca alcança. Quem atira para acertar nas nuvens e se acertar na árvore, pelo menos foi até a árvore. Quem atira para acertar na árvore e acerta no fio, só foi até o fio de luz da rua. Quem atira para acertar no fio de luz da rua e não consegue acertar mais alto do que o muro da sua casa, só foi até o muro da casa. Então acerta nas nuvens. Se você não conseguir chegar nas nuvens, pelo menos você foi mais do que os outros foram. Traga esperança ao seu coração. Você vai pastor, quem sou eu? Um Zé Ninguém. Pois Deus já levantou um homem que era sapateiro nos Estados Unidos. Sapateiro. E ele tornou-se um dos grandes evangelistas nos Estados Unidos. Dwight Moody. Sapateiro. Sapateiro. Falava inglês todo errado. Tropeçava nas palavras. E Deus levantou como um dos grandes evangelistas nos Estados Unidos. Bisavô na fé de Billy Graham. Um sapateiro. Você diz: quem sou eu? Pois é você que Deus quer usar. É um Jeremias que está chorando em cima de uma pedra e que diz: Senhor, volta a trazer a esperança ao meu coração.